Olá! Neste vídeo nós vamos falar sobre o teste da derivada segunda. Assim como o teste da derivada primeira, esse teste nos permite avaliar a natureza de um ponto crítico através agora do sinal da segunda derivada. Então o que o teste diz é que se uma função f é diferenciável no intervalo e a é um ponto tal que f' de a é igual a zero e f duas linhas de a existe, então, se f duas linhas de A é maior do que zero, então A é um ponto de mínimo local. Se f duas linhas de A for menor do que zero, então, x igual a A vai ser um ponto de máximo local. Algumas coisas que vale a pena a gente falar sobre os testes da segunda derivada. Veja que, para a gente analisar a segunda derivada, é claro que a primeira derivada tem que existir. Então, a gente só vai poder conseguir falar coisas, não de todos os pontos críticos, como era feito no teste da primeira derivada, mas apenas os pontos críticos, tal que a derivada vale zero. Outra coisa também que é bom a gente falar é que, diferentemente do teste da primeira derivada, a gente tem que avaliar a derivada da função numa vizinhança do ponto. Já aqui a gente precisa avaliar só quanto a derivada segunda vale no ponto A em questão. E a gente já tem as informações. Se ela é maior do que zero e menor do que zero, a gente tem que ele vai ser um ponto de mínimo ou máximo, respectivamente. E é importante a gente falar que se a derivada for igual a zero, ou se a segunda derivada for igual a zero, a gente não pode afirmar nada sobre o ponto A. Isso significa que o teste da segunda derivada é um pouco mais difícil de ser aplicado, mas quando calcular o sinal da primeira derivada pode ser um pouco mais trabalhoso, só avaliar a derivada segunda num ponto vai ser vantajoso em muitos casos. Nós vamos aqui fazer uma rápida prova do teste da derivada segunda. Vamos supor então o primeiro caso, que f' de A é igual a zero e f duas linhas de A é maior do que zero e tentar mostrar que A é um ponto de mínimo local. Veja que da definição da derivada segunda, a gente tem que o limite de x tendendo a A de f' de x menos f' de A sobre x menos A é maior do que zero. Mas como f' de A é igual a zero, isso significa que o limite de x tendendo a A de f' de x sobre x menos A é maior do que zero. Pelo teorema da conservação do sinal, existe um delta maior do que zero, tal que para x entre A menos delta e A mais delta, exceto possivelmente o ponto a função f' de x sobre x menos a é também maior do que zero. E com isso a gente consegue analisar o sinal da função f' em torno do ponto A. Veja que para x pertencente ao intervalo a menos delta, a gente tem que x menos a é menor do que zero. Logo, f' de x, como esse produto tem que ser maior do que zero e o denominador é menor do que zero, f' de x também tem que ser menor do que zero. Já no caso B, em que x está no intervalo a mais delta, a gente tem que o denominador é positivo, logo o numerador também tem que ser positivo. E unindo essas duas informações pelo teste da derivada primeira, a gente tem que então a função é decrescente para x menor do que a e crescente para x maior do que a. Então, o ponto A é um mínimo local. Que era o que a gente queria provar. O outro caso vai ser análogo a esse, para concluir que quando f duas linhas de A for menor do que zero, então A é um máximo local. Então, para a gente resolver um exemplo, a função f de x é 2x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 2x mais 5.
determinar os pontos críticos e utilizar o teste de derivada segunda para caracterizá-los. Então, os pontos críticos são os pontos em que f' de x vale zero. F' de x é 6x ao quadrado menos 6x menos 12. Então, f' de x é igual a zero, implica x igual a menos 1 e x igual a 2. Então, esses são os pontos críticos da função. Para a gente analisar a natureza desses pontos críticos através da derivada segunda, a gente tem que avaliar quanto vale f duas linhas de x, que no caso é 12x menos 6, o que implica que f duas linhas de menos 1 vale menos 18, que é menor do que zero, e f duas linhas de 2 vale 18, que é maior do que zero. Logo, o ponto x igual a menos 1 é um máximo local, e o ponto x igual a 2 é um mínimo local, utilizando o teste da derivada segunda. Agora, só para a gente ver que realmente quando f duas linhas de A é igual a zero, a gente não pode assumir nada, a gente pode olhar para os três exemplos abaixo, que a gente tem uma situação de cada acontecendo. Quando f de x vai x ao cubo, f' de x vai ser 3x ao quadrado, e f duas linhas de x é 6x. Então, nesse caso, tanto a derivada primeira quanto a derivada segunda valem zero, porém, o ponto x igual a zero não é nem ponto de máximo, nem ponto de mínimo. Já a função x à quarta, a derivada dela é 4x ao cubo, a segunda derivada é 12x ao quadrado, que avaliado no ponto zero, ambas valem zero. E a gente pode ver que o ponto x igual a zero é um ponto de mínimo global. No caso da função menos x à quarta, vai ser semelhante à função x à quarta, mas agora as derivadas todas valem zero, né, no ponto zero, né, f' de zero vale zero, f duas linhas de zero vale zero. No entanto, esse ponto é um ponto de máximo local. E lembrar que o teste que você vai escolher para determinar a natureza de um ponto crítico vai depender muito da função, do que for mais fácil a gente conseguir calcular para cada função em específico. Nós vamos ficar por aqui então. Até a próxima.